Bem, hoje com o CEO do Beef Point, Agrotalento e aceleradora Alpaca, o Miguel da Rocha Cavalcante. Vamos falar um pouquinho sobre a viagem técnica para conhecer a pecuária de corte do Texas, nos Estados Unidos. Miguel, tudo bem? Tavinho, muito bom estar aqui, tudo ótimo. É bom Que estar com legal você. estar com você de novo. Pô, lembrei de você outro dia aqui, que estava falando com um companheiro seu aí, que também faz mais ou menos esse mesmo tipo de atividade que você faz, e lembrei de você aqui. Ele até presta Que serviço para beleza. você. Escuta, é mais uma viagem aí para levar pecuaristas brasileiros ao Texas. O que nós temos para aprender com a pecuária de corte norte-americana para melhorar ainda mais e aprimorar ainda mais a nossa pecuária brasileira, que vem crescendo em ritmo vertiginoso aí há algumas décadas. É isso aí, 19 a 27 de outubro, vamos fazer mais uma viagem. A primeira que a gente fez para o Texas foi em 2013, e a gente fez 2013, 14, 17, 19, 23 e agora estamos mais uma edição. E o Texas é o exemplo mais interessante dos Estados Unidos, né? Tem tradição, tem cultura, tem sucessão, tem história, tem um orgulho muito grande. Tem uma coisa muito interessante que o slogan do Texas é Don't mess with Texas, né? Que é não mexa com o Texas, não importune o Texas, né? Então tem uma autoestima e uma positividade, uma autoconfiança muito interessante que o agro brasileiro pode abraçar mais isso e ter mais orgulho do que a gente faz, ao mesmo tempo que tem alta tecnologia, que tem uma visão de negócio muito clara, tem processos de gestão de pessoas, é uma necessidade muito grande, como em qualquer lugar no mundo, no agro, né? Pessoas não é o desafio só do Brasil, é o desafio do Texas, da Austrália, dos Estados Unidos como um todo. Então tem muita coisa boa para a gente ver e passar uma semana vendo, pensando, refletindo, estudando, é muito interessante para olhar para a realidade do seu negócio de uma forma diferente, né? E, ô, Miguel, num comparativo direto, como você traçaria uma radiografia, uma ultrassonografia da pecuária no Texas comparada com a pecuária brasileira? Olha só, a pecuária no Texas tem uma tradição, uma marca, um orgulho, uma grandiosidade, uma escala que o Brasil não tem, né? Então, um confinamento de 30 mil cabeças no Texas é um confinamento médio. O que eles consideram de grande, assim, interessante é de 80, 90, 100 mil cabeças de capacidade estática. Então, para isso funcionar, precisa de um entendimento de negócio, um entendimento de mercado, compra de insumos, compra de gado, mercado futuro, processos, liderança, pessoas. E veja que os funcionários das fazendas dos confinamentos, a grande maioria deles são não americanos, né? Então tem a brasileiro, mexicano, gente da América Central. Agora, ao mesmo tempo, os Estados Unidos e o Texas, eles vêm crescendo nos últimos 40 anos em produtividade, em uso de tecnologia e em aumento de produção, mas não tem crescido em rebanho, pelo contrário, tem diminuído o rebanho. Então, tem algumas coisas que o Brasil vai melhor do que os Estados Unidos, né? O Brasil vai muito bem em pecuária de cria, é um negócio decrescente nos Estados Unidos, né? Está sofrendo muitos desafios. O Brasil cresce em pecuária de cria. O Brasil é líder mundial em ATF, em uso de tecnologias reprodutivas na pecuária de corte, né? Então, tem uma série de coisas que o Brasil está indo muito bem. E é curioso porque ir nos Estados Unidos, ir no Texas, também um dos efeitos indiretos é você voltar valorizando mais a sua atividade, Ah, sim. valorizando mais o seu negócio, É. valorizando mais a sua realidade, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa, o ano passado, então, teve aquela questão da política e tudo mais, né? A gente Uhum. fez a viagem do Texas do ano passado foi em março. Então estava muito recente a eleição para presidente e tal, né? E tive umas duas pessoas que foram nessa viagem do ano passado e falaram assim: a minha meta de ir para os Estados Unidos agora é que eu quero vender minhas fazendas aqui no Brasil e comprar fazenda lá no Texas. Isso no primeiro dia, assim, no aeroporto, não tinha visto nenhuma fazenda ainda. Aí eu virei para ele e falei: olha, meu amigo, vai com calma, porque é capaz de você voltar completamente diferente, sem vontade nenhuma de vender as suas coisas no Brasil e vir para os Estados Unidos, porque aqui tem uma série de desafios muito diferentes
o custo da terra é muito mais alto, é muito mais caro. A sua fazenda, que é uma fazenda significativa, grande no Brasil, você vai comprar uma fazendinha bem pequena aqui no Texas, não vai produzir nada. Então, presta bem atenção nos números durante essa semana, no final da semana você me fala. No final da semana, ele estava assim, nossa, eu vou voltar para o Brasil, vou trabalhar, eu vou fazer, tive um monte de ideia, e tecnologia, e eficiência, e escala, mas eu não vou vir para cá, não. Eu vou seguir tocando lá no Goiás, que é onde o futuro é, né? Tipo, esse cara tem fazenda em Goiás. Então, foi uma coisa muito divertida de ver, assim, sabe? Então, mas é interessante essa mudança de ótica, porque, como você falou, de repente a viagem faz com que você volte mais interessado no que você tem aqui e melhore. Porque uma das características do Texas é que é uma região muito hostil. Você comparar criar gado no Texas com criar gado no Mato Grosso, no Centro-Oeste brasileiro, ou no Goiás, é completamente diferente. Por isso o slogan aí, não mexa com o Texas. Porque o Texas sempre foi rústico, foi a terra dos vaqueiros, era um território mexicano que depois foi comprado pelos Estados Unidos, foi incorporado, teve várias guerras entre México e Estados Unidos e depois a Espanha acabou vendendo o México para os Estados Unidos. Os Estados Unidos que ampliou o seu território comprando muitas das partes que hoje vêm em direção ao sul e também à costa oeste americana, não a leste, que a colonização começou pela leste com os ingleses. Canadenses e ingleses, né? Em inglês, principalmente. Mas é isso, a diferença é muito grande. Mas em matéria de gestão, você citou aí um fato, ele foi para lá pensando em vender tudo aqui e comprar lá. Existe um outro movimento de mudança também, que é na questão das empresas, das plantas frigoríficas norte-americanas, que muitas delas estão se desgarrando desse segmento, talvez entrando numa outra parte, e entregando essa parte do abate, produção, invase, embalamento para outras companhias grandes e gigantes de outro país. Uma das nossas gigantes, inclusive, a JBS, já abocanhou lá várias plantas frigoríficas de aves, Essa é uma outra mudança no mercado americano também. Você citou que o rebanho do Texas está encurtando, mas o trabalho com a parte final da produção da proteína animal também está mudando nos Estados Unidos. Sim, para começar, dia a dia rural e Tavinho é história, né? Você deu uma aula de história aí, de incorporação do Texas e México, Estados Unidos, Inglaterra, né? Isso aí, né? Muito bom. Tem que estar aprendendo sempre. Isso aí. Uma coisa muito interessante, assim, negócios que não são glamurosos na economia como um todo, e frigorífico é um claro exemplo disso, são negócios que os americanos perderam o interesse e o encanto há bastante tempo. E se você olhar como esses negócios eram tocados há 10 anos, há 20 anos nos Estados Unidos, tinha um nível de ineficiência bastante alto. E aí você vê os principais frigoríficos dos Estados Unidos hoje são empresas brasileiras, né? Marfrig tem operação nos Estados Unidos, JBS tem operação nos Estados Unidos, e assumiram plantas e negócios nos Estados Unidos e colocaram um choque de gestão e de eficiência e de produtividade na indústria frigorífica que melhorou muito os números dos negócios americanos. A Então, isso é gente uma coisa mudou, curiosa. a gente mudou o modelo deles, então, melhorou o modelo deles nessa parte. Por isso que os negócios não eram glamourosos, porque a administração... Você me fez lembrar agora, outro dia eu estava vendo a história da cerveja, a gigante da cerveja lá nos Estados Unidos. É um outro exemplo. Mas aí é um negócio glamouroso, né? Tanto que ela foi ficando gigante. Mas era glamouroso, mas tinha negligência, tinha ineficiência na gestão. Né? É isso aí. E isso, ferrovia é um exemplo disso, Também. frigorífico é um exemplo disso, a cerveja é um exemplo disso, né? Então, o JBS e Marfrig deram um show na eficiência operacional americana e melhoraram muito, e aí você tem uma operação grande dessas empresas nos Estados Unidos também. E isso é interessante a gente ver, porque tem um frigorífico grande no Brasil, abate 1.000, 2.000 cabeças por dia, né? Um frigorífico grande nos Estados Unidos abate 7.000 cabeças por dia. Então é uma loucura muito maior, vamos dizer assim, né? De velocidade e de fluxo e de exigência, ao mesmo tempo que os especialistas em frigoríficos brasileiros, quando vão para os Estados Unidos, falam assim, é grande, é veloz, é rápido,
mas a qualidade, a limpeza, o asseio dos excelentes frigoríficos no Brasil são tão bons ou melhores que os americanos, Eu né? diria, é, Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito dessa dinâmica de... Veja que eu faço essa viagem há muitos anos, e eu estou o tempo todo aprendendo nessas viagens, porque eu estou vendo coisas diferentes, estou vendo bons exemplos, estou vendo excelentes exemplos, e também estou vendo exemplos ruins, e eu aprendo com é todos, claro. né? Na viagem do ano passado, a visita que mais gerou reflexões e aprendizados foi a pior visita, porque era um exemplo de sucessão mal sucedida, em que o dono já estava cansado, que não conseguia tocar o negócio, que não tinha mais encanto nenhum, que os números não estavam bons, e ele tinha um passado brilhante, mas o presente era bem enferrujado e sem graça. E aí o grupo inteiro da viagem entrou no ônibus depois daquela visita e teve uma conversa profunda, acalorada, inteligente, interessante sobre o que eu vou fazer na minha fazenda para ela amanhã não virar essa fazenda aí, porque essa fazenda há 20 anos atrás era incrível e hoje não é nada demais, né? Olha, Miguel, eu também aprendo muito com você, gosto muito de conversar com você. Aliás, eu gosto de aprender todos os dias e com todos. E você falou uma coisa aí Com que é certeza. sensacional. Sucessão mal sucedida. Sucessão mal sucedida não é sucessão. Sucessão mal sucedida é um fracasso, mesmo porque vai totalmente contra ao sentido da palavra. Sucessão é um grande sucesso. E se não é um grande sucesso, é um fracasso. Eu acho que o Miguel travou lá, se eu não me engano, a imagem dele. Acho que travou. Tem como recuperar? Não, só para dar um tchau para ele aí. Não sei se o Miguel ouviu o que eu falei. A sucessão mal sucedida é um fracasso, porque vai contra o sentido da palavra. Sucessão é um grande sucesso. Não tem como recuperar? Não voltou. Eu mando um abraço para o Miguel. Boa viagem aí para você, Miguel. E traga novidades para a gente aí no retorno que a gente conversa novamente. Forte abraço, amigo. Obrigado aí pela participação.